Olá, seja muito bem-vindo aqui ao Canal 10 no programa Desperte o Seu Melhor. Eu me chamo Simone Garcia, sou Master Coach Internacional, trainer em Programação Neurolinguística e criadora do método Emagreça Comendo. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é como mudar o seu mindset e transformar sua vida em atividades mais saudáveis. Se você tem acompanhado os nossos programas desde do mês passado, eu venho trazendo uma série de temas focado na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir e como buscar alternativas e ajuda dentro do processo de coaching com a programação neurolinguística para te ajudar aí a trabalhar estas dificuldades e essas atitudes que às vezes não são tão saudáveis para a nossa vida. E aí a grande dificuldade que muitas pessoas enfrentam quando o assunto é mudar de hábito é que elas tentam mudar apenas o comportamento e se esquece de mudar a sua forma de pensar, ou seja, o mindset. Então não adianta eu deixar de comer, não adianta eu me privar de uma comida e não mudar meu pensamento. Então, se eu continuar pensando como a gente usa, inclusive, o jargão, pensamento de gordo, você vai continuar vivendo o efeito da sanfona. Então, você tem que mudar o seu pensamento de gordo para o pensamento de uma pessoa saudável, com hábitos saudáveis. Eu encontro muitos casos de pessoas que me procuram para um atendimento, para uma sessão de coaching, que fizeram inclusive a cirurgia bariátrica, fizeram cirurgia tal, mas não modificaram o seu pensamento, não modificaram a sua mente, e aí continuam pensando como gordo e esquece que o seu sistema, o seu organismo agora não tem uma capacidade de suportar a quantidade de alimentos que você era capaz de suportar antes, porque reduz o estômago, ou em algumas cirurgias mais drásticas, tira-se o estômago e faz uma anastomose, né? Uma conjunção, uma ligação do seu esôfago com o seu intestino direto. Então aí você precisa mudar a sua mente, mudar o seu mindset significa mudar essa mentalidade. E aí essas pessoas que não mudam isso, num sistema de compensação, comem pequenas quantidades calóricas, entram no vício, que eu já falei no programa passado, e aí engordam tudo de novo. Então tem situações sim que a cirurgia ela acaba te levando a um resultado temporário e não a um resultado eficaz e definitivo. Então saiba que você precisa aprender a mudar esse mindset. E como mudamos então essa mentalidade? Primeiro, é preciso que você pense em termos positivos qual é o seu objetivo. Então nós temos que ter de novo um objetivo definido. Nós devemos saber o que você quer alcançar em sua vida, seja ela pessoal e profissional. Quando você parte para um momento de mudança de hábito, você precisa para quê? Então o propósito é o que nos direciona. Eu quero mais saúde, mais disposição, para quê? Eu tive um evento online que eu fiz há um tempo atrás, que eu perguntei, para que você quer emagrecer? E aí eu tive respostas que as pessoas que querem uma velhice melhor, quer ser um vovô enxuto, com mais disposição. Então você precisa saber para que você quer um corpo mais saudável, para que você quer parar tal coisa, para quê? Depois que você define esse objetivo, você tem que criar de novo seus pensamentos, suas emoções, suas crenças, seus valores que vão apoiar esse novo hábito. Você precisa criar isso. Você já parou para pensar que nesta sequência eu estou repetindo algumas ações? Estou repetindo alguns conteúdos porque este conteúdo é a chave da mudança. E esta mudança ela precisa ser gradual. Todos os dias eu tenho que me lembrar que eu tenho que ter um porquê na minha vida. Eu tenho que ter uma razão para fazer o que eu faço hoje.
por exemplo, quando você decidiu ou quando você decidir que quer ajudar outras pessoas a alcançar objetivos, você tem um propósito. Você tem, quando você quer buscar uma ajuda, você quer fazer um trabalho voluntário, você quer buscar uma ONG para poder oferecer um pouco do seu tempo, você tem um objetivo. E quando você tem um objetivo a alcançar, você precisa desenvolver um novo mindset, uma nova forma de pensar. Por quê? Senão você vai conseguir falar assim, eu vou me comprometer num evento social, mas o dia que eu posso. E aí você não se compromete 100% naquilo que você deseja. Você se compromete no dia que você está disposto. E isso é importante no desenvolvimento desse mindset. Hoje em dia, por exemplo, eu, Simone, sempre busco informações, estratégias que aplico na minha própria vida. Eu fiz a minha formação o trainer em programação neurolinguística. Eu tive a honra de conhecer, então fazer uma parte da minha formação com um dos papas, uma das pessoas mais reconhecidas aí no mundo dentro dessa área, que foi com Robert Dilts e a Deborah Bacon, a esposa dele. E isso me chamou tanta atenção que eu tive o prazer de fazer, de modelar a crença do Robert Dilts quando ele trabalha projetos novos de treinamento. E uma das coisas que mais me chamou a atenção, que eu levo para minha vida hoje, que ele fala que ele só lança novos treinamentos, novos produtos, novos programas, quando ele aplica nele primeiro. Então ele primeiro vivencia as mudanças que ele quer gerar quando ele vai montar uma estrutura, um novo programa, para depois ele trazer isso para o público. Isso se tornou-se para mim uma crença possibilitadora. Quando este ano eu comecei a me preparar para gerar o programa O Método Emagreça Comendo, eu fiquei no ano passado 6 meses testando coisas novas, testando ferramentas em mim, que já tinha passado pelo meu processo de emagrecimento, mas percebendo o que acontecia. Agora eu vou entrar numa dieta, e aí eu engordava porque a minha mente já estava programada para não mais viver de dieta, fazia tal coisa. Então eu fui experimentando situações para que eu pudesse gerar um programa inédito, para que eu pudesse criar uma metodologia que realmente tirasse aquela dor de viver de dieta. Porque quando eu entendi o que estava por trás do meu corpo, quais eram as crenças que me limitavam, eu tomei a decisão que eu nunca mais ia viver de dieta. E hoje é isso que eu trago, que você não vive mais de dieta e você escolhe novos pensamentos, novos comportamentos e novas atitudes frente à sua saúde, frente ao seu bem-estar. Então é isso que você começa a trazer. E a partir do momento que isso traz significado, eu compartilho isso com vocês. Isso é o que me move, este é o meu novo mindset, essa é a minha nova forma de agir, que é compartilhar informações, técnicas, conceitos que possam ajudar outras pessoas a levarem suas vidas ao próximo nível. Então, quem me conheceu, eu falo no ambiente de trabalho, quando eu trabalhava na área hospitalar antes, e quem me conhece agora, quem já conhece um pouco das minhas histórias, vocês vão perceber pelo meu Facebook quantos depoimentos, quantas coisas acontecem que as pessoas falam que eu me tornei exemplo de inspiração e de mudanças para muitas pessoas. E isso me toca o meu coração e faz com que eu continue arduamente trabalhando com prazer e buscando novas formas de modificar esse meu mindset. E mais do que simplesmente mudarmos os nossos hábitos, nós devemos também configurar a nossa mente para que ela opere a nosso favor. Então não adianta falar, agora eu tenho um mindset tal, mas a minha mente não está operando ao meu favor. É o caso que eu já falei também aqui para vocês, é o caso que quando nós queremos usar a emoção, criar um futuro irresistível,
Quando você deseja fazer uma mudança de metas, você tem que criar uma imagem mental irresistível. Então eu chamo nas minhas sessões de coaching, nos meus trabalhos em grupo, nos meus programas de treinamento, a criação de um futuro irresistível. E se nesse futuro irresistível a minha imagem mental não for coerente com a emoção que eu me conecto, com o prazer que isso vai me dar, eu não vou colocar o cérebro para trabalhar a meu favor. Então, é o exemplo do peso. Então, se uma pessoa deseja perder peso, além dos exercícios físicos, essa pessoa também precisa pensar como uma pessoa saudável. Ela tem que pensar como mudar as suas crenças sobre os alimentos que prejudicam a saúde, associar o prazer ao hábito de fazer atividades físicas, buscar mais referências que apoiem o seu novo comportamento. Muitas vezes as pessoas falam, ela está de dieta, ela está com isso, ela tá com aquilo. Não é dieta, são escolhas que você faz quando você começa a buscar alternativas. Então tem determinados alimentos que eu, Simone, não como, não é porque eu tenho restrição, eu faço dieta, eu faço isso, porque na minha escolha são alimentos que não me fazem bem. Então, entre estar bem e comer algo só para agradar o outro ou só para achar que a sociedade fala que você precisa comer, isso já não faz mais parte do meu estado, do meu mindset. E aí você escolhe. E aí quando você realmente olha para isso e você escolhe, você começa a perceber que esta nova mudança, ela se aplica a qualquer tipo de mudança de hábito. Porque isso é neurociência na prática. Então isso é a forma que nós fomos realmente programados para funcionar, programados para agir. E aí, a outra coisa que você precisa fazer para mudar este mindset é condicionar o seu novo hábito até que ele se torne duradouro. Então você precisa fazer com que essa mudança seja duradoura. E para isso é condicionamento mental e emocional. Da mesma forma que você vai para uma academia, você começa a fazer atividades numa intensidade, aumenta o peso, aumenta a intensidade dos exercícios. A partir do momento que você parar por 10 dias, quando você retorna para esse condicionamento físico, você precisa começar do zero. E o condicionamento mental e emocional é a mesma coisa. Você precisa e nós precisamos diariamente colocarmos pílulas de condicionamento mental e emocional. Porque a nossa vida é um ciclo. Nós não temos nas 24 horas só altos, só movimentos, só pensamentos altos. Então a gente oscila no nosso condicionamento mental e emocional. Então nós precisamos trabalhar este condicionamento, inclusive para fazer a diferença. E é nesse ponto, então, que a gente pode usar as técnicas da programação neurolinguística, e uma das técnicas muito conhecida é a âncora. Então, a âncora é um estímulo que nós recebemos através dos nossos 5 sentidos, que nos induzem a um determinado estado emocional. Por exemplo, um exemplo de âncora para que você possa entender. Quando toca aquela música do jornal, do telejornal, que era a música de vinheta para notícias, então assim, quando acontece alguma notícia importante, existe uma vinheta específica. Esta vinheta específica, aonde você estiver, quando você ouve essa vinheta, você sabe que é uma notícia que nós temos que parar para ouvir. Então, algo aconteceu, ou geralmente associado a uma tragédia, ou geralmente associado a um boletim de notícias de alguma coisa que não era esperado. Quando nós temos a vitória, aquela música da vitória do Ayrton Senna, então todas as vezes que o Ayrton Senna ganhava e todas as vezes que nós temos uma vitória da Fórmula 1, nós temos uma música específica. E isso é uma âncora. Então você associa essa música com vitória, com um estímulo que vai te colocar no estado de gratidão, de emoção, que vai te trazer um estado emocional poderoso para modificar a sua
o seu hábito, o seu comportamento e transformar este hábito em situações muito mais saudáveis. Então isso é muito importante. Então toda vez que a gente vê, ouve ou sente alguma coisa que nos induz a certas emoções ou sensações, fazemos isso em forma de âncora. Nos programas, né, e nos atendimentos do coaching, da programação neurolinguística, nós ensinamos inclusive a você instalar âncoras em você mesmo, em estados que você coloca e fala, eu quero acessar o recurso da autoconfiança, quando você for falar em público, quando você for fazer uma apresentação para o seu chefe, e aí você aprende um pouquinho. Eu não vou entrar em fundo nesse contexto, porque aqui o objetivo mesmo é que você realmente entenda que nós temos essa capacidade de modificar os seus pensamentos. Se você me acompanhou todos esses programas que agora nós fizemos de uma forma bem estruturada para fazer com que você modifique pensamentos, identifique as suas crenças limitantes e te trazendo recursos para modificar, você vai ver que é fácil e é rápido você ancorar os seus hábitos positivos para você obter resultados muito mais duradouros. Um exemplo disso você pode usar a própria visualização que nós já falamos aqui em outros programas, onde você pode imaginar você mesmo várias vezes realizando aquilo que você deseja como hábito positivo. Vamos imaginar que você decidiu parar de ter pensamentos negativos e toda vez que vem esse pensamento negativo, no lugar dele você fala, opa, o que tem de bom? Então eu vou, no lugar deste pensamento negativo, veio o pensamento, você para ler um livro, abrir o livro às vezes pedindo uma inspiração, então pega um livro de cabeceira e fala, opa, aconteceu algo negativo, estou pensando de uma forma negativa, abra o livro e receba a mensagem que tem, interprete essa mensagem, trazendo como um presente divino para o seu estado, para o seu momento. Isso você pode fazer com toda a sua certeza, várias vezes no dia, que aí você vai condicionar o seu cérebro a ter essa resposta instantaneamente, e aí você vai começar a colocar dentro de si mecanismos para te trazer uma saúde, um bem-estar muito melhor, uma saúde e bem-estar muito mais gratificante, muito mais cheio de recursos. E o mesmo se aplica também para quem deseja parar de comer em excesso. Então, no lugar de comer em excesso, você pode se imaginar fazendo exercícios, fazendo outras coisas que te tire a distração. No método Emagreça Comendo, nós temos uma técnica específica da técnica dos 4 minutos e técnicas também que nós chamamos dentro da programação neurolinguística, que é o SWISH, que é uma técnica para compulsão. Então você não para de vez, mas você reduz, e isso te ajuda a lidar melhor com a comida e inclusive fazer as pazes da sua alimentação. E com essa intensidade emocional e essa repetição que você se propõe a fazer, saiba que você será capaz de criar um novo caminho neurológico, criando novas respostas mais positivas, e você vai ver que você vai conseguir resultados satisfatórios na sua vida. No entanto, saiba que você pode fazer tudo isso e muito mais, porque você é merecedor, você é capaz de tudo isso. E se você chegou aqui até o final desse programa, receba minha gratidão, saiba que você é um guerreiro, porque na maioria das vezes muitas pessoas querem resultados satisfatórios na vida e, no entanto, eles não querem pagar o preço, então não querem se esforçar em mudar esses hábitos limitantes e buscam receitas milagrosas, e não existe receita milagrosa. Para levarmos a vida para um próximo nível, nós temos sim que sair da nossa zona de conforto, e para realizarmos novos comportamentos, novas atividades,
aquilo que parece difícil de ser realizado no primeiro momento, ele pode ser realizado e se tornar um hábito muito mais saudável. E essa é a boa notícia, é que quando escolhemos um novo hábito positivo, nós vamos ter recompensas que nos fazem querer repetir o mesmo padrão de comportamento. E pessoas de resultados, elas se comportam de maneira diferente da maioria em várias áreas da vida. Outro ponto aqui, antes de eu encerrar o programa, é importante que você fique atento quando estiver trabalhando este seu novo hábito. Por quê? Porque neste novo hábito também nós temos as distrações externas. Então é importante você se cercar de pessoas que têm o mesmo objetivo e propósito que o seu. Se você decidiu ter uma vida mais saudável, não faz sentido você ter amigos que adoram se embebedar, que adoram fazer coisas que não te levam àquele desejo. Então é preciso estar atento também aos tipos de amizades e companhias que vão te apoiar na sua decisão de ter um hábito. Não adianta você estar ao lado de pessoas que só te colocam para baixo. Pessoas que só te colocam para baixo não te levam a lugar algum. Então, comece a selecionar também aquilo que você quer para a sua vida. A sua vida é preciosa. E eu espero que este programa tenha contribuído para que você melhore cada vez mais o seu mindset e a sua forma de olhar para este bem mais precioso que você tem, que é você e este mundo aqui. Nos encontraremos no próximo programa, e o próximo programa eu vou trazer 6 passos para alcançar suas metas e objetivos. Fiquem todos com Deus, um super beijo e até lá. Tchau, tchau!